Olá, eu sou a Nésia Lima, a sua professora de arte. Hoje estamos no tópico 6 do primeiro ano da primeira unidade, para a gente conversar um pouquinho sobre a arte na pré-história. Esse tópico ele já é referente ao conteúdo de História da Arte, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre a pré-história e como os objetos artísticos apareciam e apareceram nesse período histórico, tá? Vale salientar, né, a importância de que vocês já tenham pré-conhecimento sobre a divisão e sobre os fatores de ordem econômica e social das fases da pré-história. Só para vocês lembrarem um pouquinho, a pré-história é dividida em três fases: paleolítico, neolítico e idades metais. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre o paleolítico e o neolítico. E é interessante saber a diferença entre esses dois momentos da pré-história, porque eles vão marcar, de certa forma, o surgimento de estéticas e de monumentos artísticos diferenciados. No Paleolítico, os homens, os seres humanos, eram ainda nômades e viviam da caça e da coleta. Então, eles eram considerados uma sociedade, tá? Que não estava habitando determinado lugar. Eles passavam períodos em lugares e quando ficava escasso, né, diminuía a questão dos alimentos deles, eles iam em direção a outro espaço onde eles iam encontrar, ok, a alimentação básica para a sobrevivência. Então, essa era a característica básica social dos homens do Paleolítico. Diferente dos homens do Neolítico, que eles já eram homens que já estavam sedentários, quer dizer o quê? Já começavam a ficar fixos em determinado lugar, passar a sua vida em um único lugar. E já conheciam a tecnologia da agricultura e da pecuária. Então, isso também vai modificar um pouco do pensamento, tá? Essa diferença entre paleolítico e neolítico, um pouco do pensamento do homem, tá? Desses períodos. Essa imagem que eu trago para vocês, tá? Que é a Caverna das Mãos, alguns teóricos de história da arte consideram que a primeira representação de autorretratos começou a partir da fixação, né? A partir do sopro de pigmento nas paredes das cavernas. E esse pigmento utilizando a mão como suporte. Eles colocavam a mão na parede da caverna. O pigmento, geralmente, que era extraído de trituração de rochas, tá? Era colocado em um pequeno canudo de bambu ou de uma superfície similar ao de osso também, algo que fosse similar a um canudo. Eles sopravam, né? Sugavam e sopravam na parede e deixava essa marca. Alguns teóricos consideram esse tipo de pintura, tá, como pintura em negativo, como o primeiro registro de autorretratos. Mas isso ainda é discutido pelos teóricos de história da arte, ok, meus amores? Mas para vocês começarem a perceber que a criatividade humana, tá, a expressividade humana já existe bem antes da invenção da escrita. Antes de eles começarem a, propriamente dito, desenhar figuras da sua realidade, eles já pintavam e se representavam utilizando o que eles tinham, que eram as mãos, ok? Então, seguindo adiante, para a gente poder conhecer um pouquinho dessa pintura, tá? No Paleolítico, a gente começa por ele. Inclusive, é interessante perceber que o nome Paleolítico é paleo, quer dizer antigo, lítico, pedra. Então, é a primeira fase da pré-história, ok? E a gente encontra duas classificações para essa pintura feita na pedra, que a gente chama também de pintura rupestre, tá? A gente encontra a classificação natural, naturalista ou mágica. Porque como são sociedades que a gente estipula, né, a gente teoriza sobre elas, mas não se tem, de certa forma, uma certeza absoluta, porque não se tem documentos, não se tem registros. O que sobrou desses povos, dessas sociedades, foram o que eles deixaram. E muitas dessas coisas que eles deixaram eram elementos
artísticos, como suas pinturas e até objetos de seu cotidiano. Então, estipula-se, né, acredita-se, fazendo os antropólogos fazendo comparações com outras sociedades que ainda vivem na atualidade, né, no que a gente considera a atualidade, que é o ano 2021, né, atual, vivendo ainda de formas similares aos pré-históricos, eles analisaram e fizeram essa comparação, ok? Então, acredita-se que eram dois tipos de pintura. O primeiro tipo de pintura, o artista pintava seres, tá? Um animal, do modo que ele o via, tá? E usando até uma determinada perspectiva, às vezes. E tinha alguns artistas pré-históricos que já conseguiam criar o que a gente vai entender, tá? Dessa ilusão de volume na pintura, que é a perspectiva, desde a pré-história. Outras produções vão ser mais em duas dimensões mesmo. Então a ideia deles era reproduzir a natureza como eles já estavam vendo. Então essa é a ideia da pintura rupestre do Paleolítico naturalista. Naturalista, quase não sai, né? E a segunda é a da magia. Alguns teóricos acreditam que eles procuravam, né, de certa forma, interferir na captura dos animais ao representá-los, né, na parede das cavernas, como se eles estivessem fazendo realmente um ritual ao pintar na solicitação dos seus seres divinos, né, do que eles acreditavam como divindades e religião. Então, como se eles quisessem, de certa forma, interceder, né, para uma caça futura, como se fosse a pintura fosse utilizada como essa maneira ritualística de querer, né, que no outro dia ou na semana que seguisse, no tempo que seguisse, se realizasse o que ele tinha pintado, ok? Tem essas duas classificações que a gente encontra. Aqui a gente encontra uma pintura rupestre, onde apresenta alguns animais, que a gente não consegue diferenciar, assim, esses dois tipos de pintura é o que os teóricos acreditam, mas a gente não consegue ver na pintura se ela tinha essas características, tá? Por causa que existe muito mais mistério sobre a pré-história do que certezas, tá? Então a pintura rupestre aqui, você percebe que inclusive o artista ele conseguiu dar um certo volume nesse animal que está mais acima aqui, tá? Então ele dá uma certa profundidade e um certo caráter de detalhismo, de realidade, né? Bem forte e espetacular, principalmente para a tecnologia que eles tinham no período. Seguindo para a gente compreender um pouquinho sobre a escultura, tá? A escultura paleolítica, ela tinha que ser pequenininha, tá? Quase que portátil, porque como eles basicamente viviam de forma nômade, eles não ficavam fixos a vida inteira em determinado lugar, essa escultura teria que acompanhá-los. E uma das esculturas, que é a escultura mais conhecida do período paleolítico, é a Vênus de Ullendorf, que é essa escultura aqui que a gente encontra, tá? Então, inclusive, né, tanto na pintura como na escultura, a gente nota uma ausência de figuras masculinas, porque as sociedades pré-históricas, a grande maioria, tem uma tendência de ser matriarcais. Então, a figura da deusa mãe, da mulher, é extremamente importante, porque a mulher era a que dava a vida, né, que gera um outro ser humano. E isso dava para a mulher pré-histórica um status muito gigante, porque a mortalidade, tanto na fase inicial, infância, principalmente também na fase adulta, era muito recorrente por vários fatores, questão de encontro com animais selvagens, doenças, fome, frio. Então, a mulher ele tem esse status, tá, social por ser um ser humano, tá, um entre os que estavam vivendo na comunidade que poderia gerar um outro ser humano. Então, havia uma predominância de figuras femininas, inclusive dando essa configuração, tá, de fertilidade a essa figura feminina. Por isso que a escultura era representada de uma maneira muito alargada, muito
muito forte, né? Que aí você vê os seios dilatados, a barriga dilatada, não tem uma configuração no rosto, é simplesmente uma cabeça que você não identifica nariz, boca, porque não tem, porque o intuito era realmente valorizar essa figura feminina como uma figura de fertilidade. Então, o pescoço quase não tinha prolongamento, tipo assim, não tem quase pescoço, os seios são volumosos, o ventre é saltado, as grandes nádegas, porque é a ideia da fertilidade que eles conheciam. Inclusive, era o ideal de beleza do período, porque quanto mais larga você fosse, mais forte você seria, e uma mãe, né, uma parideira, como o pessoal do interior fala, né, mais interessante, ok? Então, para a gente entender o Neolítico agora, que é aquele período que eles estavam de maneira sedentária, então, a partir do ponto que eles começaram a ficar sedentários, houve uma necessidade de criar estruturas e objetos que eles pudessem, né, armazenar os alimentos que eles estavam produzindo. Uma coisa é você caçar e assar, né, a sua caça e comer o que você coletou. Outra coisa é você propriamente, né, a comunidade produzir os seus alimentos. Então, é necessário espaços para armazenar. Então, é no Neolítico que vai desenvolver várias outros utensílios do cotidiano que a gente considera hoje, por terem uma relação estética, como objetos de arte. Como eles começaram a tecer panos, fabricar cerâmicas, e, inclusive, como eles estavam de certa forma sedentários, né, eles começaram a construir moradias. Então a gente começa a identificar as primeiras arquiteturas da humanidade no Neolítico, tá? Então começa a surgir os primeiros arquitetos do mundo. O artista neolítico, como eu falei, ele produzia cerâmica de certa forma. Havia uma preocupação com a beleza, mas a ideia da beleza não era o principal, porque ele precisava fazer algo que fosse útil, né, utilitário. Então, tinha uma apreciação estética, tinha um elemento estético nas obras, sim, tinham. Mas o principal objetivo dos objetos produzidos no Neolítico era a utilidade, ok? Inclusive, os desenhos que vão aparecer nesses objetos vão começar a ser um pouco mais abstratos, por causa da própria concepção deles de mudança, tá? De meio, de sociedade, ok? E para a gente, né, entender um pouquinho da arquitetura, principalmente da arquitetura religiosa do Neolítico, a gente encontra dois espaços que ainda são visíveis, tá? Porque foram feitos de pedra. Os espaços que eram feitos de madeira, basicamente não existem mais. Mas a arquitetura neolítica, que ainda permanece entre nós, a gente tem dois tipos, ok? Que é o Stonehenge, que esse Stonehenge que está aqui, ele fica no sul da Inglaterra. E ele é considerado uma das primeiras arquiteturas que a história registra. E o que é o Stonehenge? O Stonehenge era um espaço de ritual, espaço ritualístico, onde eram feitas festas em homenagem às divindades, tá, da pré-história. Existiam, acredita-se os teóricos, dois Stonehenge, que era um do equinócio de verão e outro do equinócio de inverno, né? Solstício de verão, solstício de inverno. Então só para retificar, né, minha fala, os Stonehenge eram feitos, tá, no solstício de inverno e solstício de verão. Porque eram os dois momentos ápices, né, da questão climática. Então, eles faziam, geralmente, inclusive muitas das nossas datas comemorativas hoje têm referência a esses momentos climático nosso. E o Stonehenge tinha essa função, esse papel, ok? Para finalizar, a gente também tem o Domine, que também era uma mesa ritualística. Geralmente aconteciam alguns sacrifícios nessa mesa em homenagem às divindades. A solicitação de pedidos, ok?
Beijo, até mais!